Povo de Deus, a palavra do Senhor continua nos falando sobre o chamado, sobre a vocação, sobre o ir evangelizar. Nós tivemos no domingo, que abriu essa segunda semana do tempo comum, a terceira semana do tempo comum, nós tivemos justamente o chamado. Deus chama quem Ele quer. Na segunda-feira, a conversão de Paulo. Paulo que é chamado também por Deus. E nessa esteira da vocação de São Paulo, do chamado dele, nós estamos nessa terceira semana do tempo comum na terça-feira. Onde nós temos na primeira leitura, podemos escolher entre 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 8, e também Tito, capítulo 1, de 1 a 5. As duas cartas de São Paulo, endereçadas a dois, vamos dizer assim, discípulos de Paulo, Timóteo e Tito. E é interessante que quando ele começa a leitura, nós começamos a carta, vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Paulo começa justamente falando quem ele é, apóstolo de Jesus Cristo, fala da promessa do Senhor e sempre trata seus discípulos, vamos dizer assim, aqueles que ele instruiu na fé, como querido filho, filho da fé, filho na graça, filho espiritual, vamos dizer assim. Interessante que a carta a Tito também começa bem parecido. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é interessante, como Paulo, com sua sabedoria, apanhada pela graça de Deus, vai se apresentar como apóstolo, vai falar da promessa de Deus, Deus que promete. O que Deus promete? A salvação, a vida na graça, a vida nova. E aí Timóteo e Tito, que são dois bispos, vamos dizer assim, que Paulo instruiu, Paulo formou, que agora vão ficar à frente da comunidade, vão formar novas comunidades, vão formar novos presbíteros para a Igreja de Jesus. Até o versículo 5 de Tito, capítulo 1, eu deixei-te em Creta, para Tito, para organizares o que ainda falta e constituires presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Tá toda a organização da igreja já presente. E é interessante que, diante dessa realidade do chamado de Deus, Deus que escolhe aqueles para ficar à frente do seu povo, nós temos o evangelho de hoje, de Lucas 10, de 1 a 9, onde o Senhor vai dizer a palavra, o Senhor escolheu outros 72 discípulos, porque tinham os 12 apóstolos, mas muitos eram seguidores de Jesus, e aqui nessa passagem ele escolhe mais 72 discípulos, envia de 2 a 2 na sua frente e dá algumas orientações para esses discípulos. Eles vão em missão de casa em casa para levar a palavra de Deus. E é interessante porque Jesus, no versículo 2 deste evangelho, vai dizer assim: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Então, desde aquele tempo, são poucos os que se decidem colocar, se despojar e ir em missão. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, que as coisas tomam conta da nossa vida, as distrações tomam conta, os afazeres, as obrigações que a gente às vezes cria, que nem era necessário na nossa vida, mas a gente se ilude achando que aquilo é necessário, que sem aquilo a gente não vive, e a busca pela riqueza e por aí vai, tudo isso vai nos tirando algo preciosíssimo para a missão, que é o quê? O tempo. O tempo é aquilo que nós temos de mais precioso depois da vida, aqui nesse mundo, porque se nós não temos tempo para as coisas de Deus, como ser missionário? Como ser um trabalhador da messe do Senhor? Isso não serve apenas para aqueles que se consagram como os sacerdotes religiosos, mas para todos nós, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, nós temos que ser missionários do Senhor.
Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Somos chamados a levar boa nova, a lembrar o mundo da promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até o fim. O Senhor está conosco. As pessoas têm esquecido que Deus está conosco, que Deus está vendo o que está acontecendo, que Deus está vendo a minha vida não como um carrasco, alguém que está esperando eu fazer alguma coisa de errado para me pegar. Não, mas com a misericórdia, com amor, com paz que Ele quer dar para mim, a paz interior, que muitas vezes é perdida diante de tantas coisas que a gente quer conquistar nesse mundo. E só uma coisa importante, é o reino de Deus. Conquistar o reino do Senhor, o reino de Deus que está próximo de nós. Vai terminar assim o Evangelho, né? Curai os doentes que nele houver e dizer ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Quantas pessoas estão precisando saber que Deus está próximo delas? Que esse Deus que é um rei está próximo de cada um de nós. Basta a gente se abrir, acolher e buscar viver aquilo que é as leis, né? Aquilo que são as leis do reino de Deus. O amor, a concórdia, o perdão, a prontidão em anunciar o Evangelho, a cura, a libertação. São sinais da presença do reino de Deus. Precisamos pedir, Espírito Santo, eu quero viver os sinais do reino de Deus na minha vida. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero a minha família restaurada. E a partir disso eu levar essa cura, essa libertação, essa restauração para as outras pessoas. Que São Paulo, o grande apóstolo, interceda por nós, para que possamos ser também apóstolos, discípulos, missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.